Vocês estão bem? Tem alguém com frio? Está tudo na bênção? Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12, eu acredito que isso é suficiente. Capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Amém. Vamos orar? Ó Deus bendito, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós nos encontramos diante da Tua santa e sagrada palavra, Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor possa iluminar a todos nós, a fim de que venhamos a aprender, Senhor, a Tua verdade, que acabamos de ler nestes versos, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa nos agraciar e nos conceder, Deus, o devido entendimento da instrução, para que possamos pôr em prática, e assim, ó Deus, sermos bem-aventurados, e demonstramos assim, Senhor, que tememos ao Teu nome. Então abençoa, Senhor, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, esta carta escrita pelo apóstolo Paulo, tá bom? Ela é interessante, porque traz o objetivo da preocupação do apóstolo Paulo em saber se os irmãos lá da igreja de Tessalônica estão vivendo de modo a agradar a Deus, tá? E a razão disto é a seguinte: ele fundou esta igreja quando estava em sua segunda viagem missionária, lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, logo no verso 1 e 2 fala sobre isso. Ele sai viajando de lugar em lugar e pregando, então ele chega em Tessalônica. Tessalônica é uma cidade portuária, é como se fosse a cidade de Recife, onde tem um porto. Então muita gente desce e chega de outros lugares para aquela cidade, e muita gente também pega o navio daquela cidade e vai para outros lugares, por causa que a rota de comércio era por ali. Daí então havia, tá bom, uma troca de cultura naquele lugar, e havia muita gente com hábitos de idolatria e também de prostituição e de outras coisas que são contrárias à vontade do nosso Deus. Aí Paulo, durante 3 sábados, ele vai à sinagoga e prega a Cristo diante dos judeus. Alguns judeus daquela sinagoga creem nele,
um homem chamado Jason o recebe como anfitrião. Depois desses 3 sábados, ele continua ali algum tempo, mas um breve tempo, edificando os irmãos. E aí, os judeus, com inveja, porque a igreja crescia, começaram então a perseguir Paulo, Silas, Timóteo e os demais companheiros dele, incitando os romanos, dizendo que ele estava ali pregando contra César, dizendo haver outro rei chamado Jesus Cristo. Os judeus incitaram tanto que queriam pegá-lo, tá bom? E levá-lo ao tribunal romano. Todavia, os irmãos incentivaram Paulo a fugir, a ir para outra cidade. E aí Jason e alguns irmãos foram levados presos, mas depois pagaram fiança e foram soltos. E à noite, Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia. Começa a pregar a palavra na sinagoga dos bereanos, onde eles examinavam as escrituras. E aí então, os judeus de Tessalônica ouviram falar que Paulo estava na cidade de Bereia e saíram de Tessalônica para perseguir Paulo lá em Bereia. Quando Paulo sabe dessa notícia, ele sai de Bereia e vai para Atenas. Mas ele fica preocupado com os irmãos que ele deixou em Tessalônica, tá? E aí então, o que é que ele faz? Quando ele chega em Atenas, ele envia de volta a Tessalônica Timóteo. Timóteo, volte lá para a cidade de Tessalônica, veja como está a igreja, fortaleça a igreja e traga notícia para mim. Paulo, depois que prega lá no Areópago de Atenas, vai para a cidade de Corinto. E aí então Timóteo volta de Tessalônica com boas notícias acerca da igreja. Uma igreja que não demorou muito para crescer e que se tornou modelo em toda a região em pouco tempo. E aí é onde a gente vê a graça de Deus, tá bom? Ele arrasou apenas 3 sábados pregando a Cristo. Os que creram, foi trazido para a casa de Jason, ele edificou os irmãos todos os dias no tempo que pôde. A Bíblia não diz quanto tempo ele passou, mas foi um tempo mínimo, o suficiente para ele instruir aqueles crentes como deveriam viver e agradar a Deus. Depois ele foi perseguido, saiu de lá, e agora ele se encontra na cidade de Corinto, preocupado com os irmãos. Timóteo volta até ele, a cidade de Corinto, junto com os irmãos de Tessalônica. Ele escreve então essa carta. E quando ele começa a escrever a carta, o texto bíblico diz, tá bom, que ele dá graças a Deus por todos eles, pela igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ele recorda a entrada deles e a operosidade da fé, a abnegação de amor e a firmeza deles na esperança da volta do Senhor Jesus. Ele ficou admirado como a igreja, em tão breve, pouco tempo, estava tão firme no Senhor, que ela passou a ser modelo para as demais igrejas em toda a sua região. E isso, irmãos, devido à graça do Senhor. Mas nós nos alegramos com a preocupação do apóstolo Paulo, com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E essa deve ser a preocupação de todo pastor, de todo aquele que tem um rebanho. É saber se as ovelhas estão andando ou vivendo de modo a agradar a Deus. E aí ele escreve, ele diz que deseja voltar e ver eles, só que Satanás impediu ele de ir, e nós entendemos que o impedimento foi a perseguição dos judeus. Ele queria voltar lá para edificar mais a igreja, mas os judeus perseguindo ele não pôde voltar, não somente uma, mas 2 vezes. E a carta diz isso. Depois vocês leiam a carta toda para terem noção dessa realidade que ele diz aqui. Mas, entretanto, ele faz uma defesa do seu apostolado, porque sempre vai aparecer no meio da igreja alguém para contestar as verdades pregadas pelo servo de Deus. Sempre vai aparecer um joio em nosso meio. Sempre vai alguém acusar o apóstolo Paulo de alguma coisa, e aí ele dá testemunho a eles, dizendo que ele não pregou lá nem por ganância, nem por dinheiro, nem para conseguir nenhum objeto deles, porque ele trabalhou por conta própria, fazendo suas tendas, para não dar trabalho a ninguém, e assim não ter impedimento do evangelho entrar naquelas vidas e naquele lugar.
E nós louvamos a Deus pelo exemplo do apóstolo Paulo. Aí então, ele mesmo agradece a Deus porque eles se converteram nos ídolos, abandonaram os ídolos e agora estão servindo ao Deus vivo. Aí, irmãos, é onde entra então esse finalmente, que ele agora quer dizer assim: como vocês têm que viver para agradar a Deus? Eu quero que vocês continuem crescendo nisso. Eu sei que vocês já têm fé, eu sei que vocês já têm amor, eu sei que vocês esperam a volta do seu Jesus Cristo. Mas eu quero que vocês ainda cresçam ainda mais. E esse é o nosso desejo também nos dias de hoje, é que as ovelhas cresçam ainda mais, progridam ainda mais na sua fé para com o seu Jesus Cristo. E aí então é que ele fala a partir do verso 4 isso para nós. Olha aí, o texto diz: nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Aí ele vai dar algumas instruções acerca dessa progressão. Como vocês podem crescer mais, ou progredir mais no modo de viver e agradar a Deus. Aí ele diz que já passou algumas instruções, mas ele deseja que eles possam ainda ter ciência de outras coisas. E uma primeira coisa que ele fala é acerca da abstenção da prostituição. Tá bom? Talvez, não só no tempo de Paulo, mas também hoje, nós temos uma grande preocupação quanto à moralidade sexual. Como era cidade portuária, então as pessoas, os homens que viajavam grandes distâncias, que eram casados, obviamente haviam necessidades de satisfazerem-se sexualmente. E aí então eles procuravam os cultos pagãos, o culto das deusas, para estarem mantendo relações com sacerdotisas ou prostitutas cultuais. Também procuravam lugares que vocês conhecem, bordéis, para satisfazerem disso. E aí quando Paulo prega a uns e a outros, e muitos se convertem, eles precisam também abandonar as práticas antigas, e uma delas é essa questão da prostituição. A fé cristã, ela impõe sobre nós 2 mandamentos cruciais. Ou você se mantém casto, virgem, ou você casa e seja fiel. É isso que a fé cristã impõe para nós. Se alguém quer saber como deve viver para agradar a Deus nessa área, ou você mantém-se casto, virgem, até casar-se, ou você case e mantenha-se fiel. Não adultere, nem se prostitua. É assim que é a fé cristã. E aí então Paulo está dizendo que se eles querem viver e agradar a Deus e progredir nisso, eles têm que se abster da prostituição, de todo tipo de relação sexual ilícita, tá? De relação de fornicação entre solteiros, de relação homossexuais, de relação com animais, de relação fora do casamento. Tudo isso eles devem se abster. Se eles querem viver e agradar a Deus, então eles devem se abster disso. E Paulo, tá bom, ele exorta eles para que eles não venham a denegrir o próprio corpo, praticando relação sexual ilícita. Mas que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra para o Senhor. E diz mais: e nesta situação ou ocasião, ninguém defraude a seu irmão. Ou seja, ninguém procure se aproximar de uma pessoa que você sabe que ela está só, com o intuito de ter relação sexual com ela. Se você quiser, então case-se, aí você será abençoado. Mas aí ele pede, tá bom, que os irmãos não defraudem ninguém nessa situação. Isso
é o que os gentios fazem, nós não. Aí olhando para a nossa sociedade hoje, olhando para o que está diante de nós, nós percebemos o quanto de imoralidade sexual é cometido todos os dias diante de Deus. Nós vemos na televisão programas como Big Brother Brasil, filmes, séries, um incentivo maciço à liberdade sexual e imoralidade sexual. Nós percebemos a nudez estampada em todos os lugares de nossa cidade. Onde quer que você vá, tem um incentivo a isso. Por onde você possa pôr o olho, você vê alguma coisa. Quando não é em outdoors, quando não é em placas de propaganda, é diante de nós caminhando no meio da rua. Porque basta nós passarmos aqui próximo a nós, ali na Juscelino Kubitschek, que você tem que pedir graça a Deus para dirigir olhando assim em cima da direção. Porque se você virar o olho de lado, é capaz de você bater o carro. Do tanto que a gente vê passando diante de nós. Então é um incentivo maciço que nós temos na nossa sociedade. Mas se nós somos cristãos, e Paulo está dando esta ordem aos crentes de Tessalônica daquela época, imagine para nós hoje. Purificarmos de tudo isso, para viver e agradar a Deus. Este, tá bom, é o primeiro mandamento que ele fala para que a gente possa estar atento. E mais, irmãos, ele também dá uma ressalva. A ressalva é que quem estiver andando errado nesta área, ele diz claramente e testificou e avisou a eles que Deus é o vingador. Isso significa que quem estiver praticando pecado sexual, Deus vai julgá-lo. O próprio Deus irá julgá-lo. É Deus o vingador destas coisas. Lá no livro de Hebreus, nós encontramos o autor dizendo que de Deus não se zomba, a ele pertence a vingança e ele retribuirá. E aí, ele fala, tá bom, que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E a gente tem que estar atento a estas coisas para progredirmos cada vez mais em nossa fé e viver de modo a agradar a Deus. Então, quando a gente procura como é que nós vamos agradar a Deus, ou como vivemos para agradar a Deus, uma das coisas é mantenha-se santo nesta área de relação sexual. Deus se agrada disso. E é desejo dele para nós, tá bom? E ele diz, quem rejeita isso, não rejeita o homem, não rejeita o pastor que está instruindo, rejeita a Deus, que Deus deu o Espírito Santo para habitar em nós. Depois disso, ele vai falar um segundo ponto que é acerca do amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor entre nós. E ele diz que a igreja lá já está fazendo isso. Eles já estão, e por isso que ele não acrescenta muita coisa acerca disso, porque ele diz, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar uns aos outros. Nós já estamos instruídos por Deus, que não devemos estar em confusão, em contenda, em dissensão, em indiferente, nós devemos nos amar uns aos outros. Esse é o mandamento de Deus para nós, é o mandamento de Jesus para nós. E ele diz que, na verdade, eles já estão praticando isso com todos os irmãos em toda a Macedônia. Não é só na igreja de Tessalônica, é em toda a região da Macedônia. Eles estavam amando uns aos outros. E nós devemos fazer isso também. Não é? É lamentável nós encontrarmos divisões em nosso meio nos dias de hoje, uma vez que Deus nos ordena a estarmos amando todos os irmãos. Mas ele diz, contudo, eu só exorto a vocês a progredir cada vez mais nesse amor fraternal. Passando do amor fraternal, ele agora vai tratar sobre a vida cotidiana. Tá bom? Que é outro embaraço que nós encontramos também nos dias de hoje, não é? É como nós devemos viver a nossa fé cristã
no nosso dia a dia, lá no mundo, com quem a gente convive, no trabalho, na escola, em casa, nossa família. Como é então que nós devemos viver a nossa fé cristã? Aí olha o que ele diz a partir do verso 11: e a diligenciardes por viver tranquilamente. Primeiro, a palavra diligenciardes é ter diligência, é tratar aquilo com máxima consideração. Então, o que ele pede aos irmãos é: deste aperreio, viva tranquilamente, não esteja ansioso, nem inquieto, nem preocupado, nem perturbado por coisa alguma. Viva tranquilamente, tenha paz em você mesmo. Você não sabe que é Deus que lhe sustenta? Você não sabe que é Deus que lhe guarda? Você não sabe que Deus está protegendo sua vida? Você não sabe que Deus lhe ama? Você não sabe que Deus realmente está com os seus olhos sobre você? Ou você não sabe disso? Nós sabemos disso. E Paulo está dizendo a eles: sejam diligentes nisso, vivam tranquilamente, deixem de aperreio de ansiedade, não fiquem preocupados com o amanhã, nem com a semana que vem, nem com isso, aquilo, outro. Viva tranquilamente. Essa é a orientação dele, tá bom? Por quê? Porque nós temos Deus conosco. Nós temos Deus conosco. Irmãos, quiçá nós tivéssemos a realidade dos salmos em nosso coração. Aquele Salmo 46, onde o salmista diz assim: nós não temeremos, ainda que os mares se tumultuem, e por sua braveza os montes sejam todos desfeitos, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Deus está conosco, não é? Ou o Salmo 23, onde o Senhor diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tua vara e o teu cajado me consolam. Caem 1000 à minha direita e 10.000 caem 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque tu estás comigo. Diante dessas realidades, como disse também o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Quem me poderá fazer o homem? Se Ele é a minha salvação e a minha luz. Paulo agora chega para os Tessalonicenses e diz: sejam diligentes, vivam tranquilamente, procurem ter paz no vosso coração, diante de tudo que está diante de nós, diante da guerra lá do outro lado, diante da mudança climática, diante de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, diante de todo o sistema maligno que está se organizando para se reunir naquele grande dia e batalhar contra os santos e o Rei da Glória, viva tranquilamente, porque nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para guardar a nossa vida até aquele grande dia. Então, vivam tranquilamente. Essa é a instrução que Ele dá para os crentes de Tessalônica e dá para nós hoje também. Além disso, Ele diz: cuide do que é vosso e trabalhe com as próprias mãos. Não seja remisso. Nenhum cristão é para viver de modo preguiçoso, mas deve trabalhar. Enquanto o Senhor não voltar, ou a gente não for levado até Ele, trabalhe, cuide do que é seu, faça o reparo na sua casa. É sua casa, cuide dela, cuide de si, cuide da sua saúde, cuide de você, faça exames periódicos, veja as taxas que você tem, cuide de você, cuide do que é vosso. Ele não pede para a gente ser negligente quanto a isso, não, nem ficar assim: Deus cuide de mim, aí eu tomo a comer açúcar e outras coisas mais, etc. Depois estou passando mal, subiu a diabetes, está lá em cima, vou cegar, ai meu Deus. Ele está dizendo na instrução: cuide do que é vosso e trabalhe com as próprias mãos, tá? Em outra carta ele diz: quem não trabalhar não coma. Ele diz isso, tá bom?
Quem não trabalha não coma. Ele diz isso em outra carta. Nesta carta ele diz como o crente deve viver e agradar a Deus. Você não pode esquecer que você ainda está presente nesse mundo e que Deus providenciou o trabalho para você ser abençoado com as coisas de sua casa. Então, cuide do que é vosso e trabalhe com as próprias mãos. Faça isso. Não seja remisso quanto a isso. E mais, ele diz também que isso foi uma ordenança dele. E fala do modo pelo qual nós devemos nos portar, que é portar-se com dignidade com aqueles que são lá fora. Nós vivemos de tal modo que a gente possa dar testemunho para os outros. E os outros olhem para nós e vejam o quanto a gente é feliz no Senhor. E como a gente é satisfeito em Deus. Mesmo que nós venhamos a viver uma vida simples, com o suprimento necessário das nossas necessidades, sem perturbação alguma. Melhor do que aquele que consegue angariar alguma coisa por meio fraudulento e que depois está perturbado ou preocupado, porque vem a justiça do Senhor sobre toda impiedade sobre a terra, porque Deus há de julgar a todos, não é? E depois ele fica envergonhado diante de todos os seus vizinhos, porque bateu o oficial de justiça, procurando ele, porque ele tinha feito coisa errada. Mas quanto a nós, portemos de tal modo, e sejamos de tal modo vistos como cidadãos dignos, para com aqueles que estão lá fora, os gentios que não conhecem a Deus e que olham para a nossa vida, tá? E eu posso dizer que nós já experimentamos esse tipo de testemunho, porque em nossa rua as pessoas observam. Não sei se vocês têm vizinhos que ficam olhando a vida alheia. Eu tenho, tá bom? De um lado do outro de frente. Todo mundo fica olhando a nossa vida, irmãos. E quando sabe que tem um pastor morando na rua deles, é que olha mesmo. Olha tudo. Olha o que a gente faz, o que a gente veste, quando a gente sai, quando a gente chega. Fica espionando tudo para saber, entendeu? Teve até alguém que ele nunca tinha ido à nossa casa, né? Quando eu estava fazendo uma reforma, então ela matou a sua curiosidade. Nesse dia, nós estávamos colocando os restos do entulho para fora, e aí o portão estava aberto. Então ela resolveu vir, e aí entrou e foi olhar tudo, para ver como era a casa do pastor. Entendeu? Então existe, irmãos, isso, tá bom? Mas aí o que a gente tem que fazer? Andar de modo digno, tá bom? Para dar testemunho aos que são de fora. E eles ficaram assim contemplando, mas aí pergunta, tuas meninas, uma já casou, foi, né? E a outra está namorando, já daqui a pouco noivo e casa, mas tu é uma bênção, né? Tu é sortuda, não, é a graça de Deus mesmo, porque a gente resolve andar de modo digno e procurar agradar a Deus. Aí Deus, irmãos, abençoa, tá? Deus guarda, Deus vai assim, ornamentando a nossa vida, e os outros ficam tudo olhando assim, porque um não deu certo, a outra teve uma filha que teve um filho com um, outro filho com outro, e outro com outro, e fica tudo, sabe, olhando assim, doido para que uma desgraça aconteça com a nossa vida. Mas nós temos a graça de Deus sobre nós e sua misericórdia que se renova cada manhã, nos sustentando para que a gente possa continuar agradando a Deus e progredindo nisso cada vez mais, tá bom? E ele diz mais, você deve ser assim, para que você não precise de nada da parte deles. Isso também está na teologia do Antigo Testamento. E aí a gente vê que a palavra de Deus é um só, tá bom?
Lá no Antigo Testamento, quando Deus deu os seus mandamentos ao povo, os hebreus, aos israelitas, ele disse que se eles guardassem os mandamentos de Deus, eles seriam bem-aventurados. E uma das coisas escritas lá, eu acredito que vocês já ouviram isso e leram também, é que você emprestará e não tomará emprestado. Então, se você realmente procura agradar a Deus, você vai emprestar aos outros, você vai dar aos outros, mas você não toma emprestado, nem precisa de nada deles. E é isso que Paulo está dizendo aqui aos crentes de Tessalônica. Façam dessa forma, vivam assim, e vocês não vão precisar de nada deles, porque Deus, Ele abençoará tua casa, teu manancial e tudo que é seu. Não é isso que diz o Salmo 1? Que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite, e faz conforme tudo que ele faz, e diz que ele é como árvore plantada junto a ribeiros, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz prospera, ou será bem sucedido, não é assim? Não é assim que ele diz também a Josué no capítulo 1? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, cuida de guardar tudo que está na lei que o meu servo Moisés te deu, e tudo que você fizer, será bem sucedido. Ele diz isso. E Paulo agora está falando para os Tessalonicenses que se nós obedecermos estas coisas e vivemos de modo tranquilo, cuidando do que é nosso, trabalhando com as próprias mãos, como ele ordenou, de modo que a gente se porte com dignidade para com os que estão lá fora, então a gente não vai precisar nada deles. Deus mesmo providenciará todas as coisas necessárias para o nosso bem-estar e a nossa vida. Então, esse é o modo e a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com as ovelhas de Tessalônica. Não para por aí, tá bom? Ele ainda tem mais instruções, percorrendo o capítulo 4, ele vai falar sobre eles estarem preocupados com quem já morreu no Senhor, mas eles dizem que eles não se perturbassem, que no dia do ressoar da trombeta, os mortos ressuscitariam e eles receberiam um corpo glorificado e estariam com o Senhor, e viria com o Senhor ao encontro daqueles que estivessem vivos. Ele fala disso aí. Depois ele entra no capítulo 5, e lá no capítulo 5, ele vai dar outras instruções, e as instruções agora é a vida cristã na igreja. Ele deu as instruções para a vida cotidiana, e agora a vida na igreja. Nesse pouco minuto que a gente tem, vamos lá, verso 12 em diante, diz assim, capítulo 5, verso 12 em diante. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Até aqui. Então, na vida agora da comunidade cristã, como é que nós devemos proceder? Bem, em primeiro lugar, ele vai dizer, que nós devemos acatar com apreço aqueles que trabalham entre os crentes, que presidem sobre eles no Senhor e vos admoestam. Ele está dizendo assim: tenha consideração pelos líderes da casa do Senhor, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos líderes ministérios, por todos aqueles que o Senhor tem chamado para servir aos santos, trazendo instrução da parte de Deus para vós. É isso que ele diz, tá bom? E que eles devem ser tidos com amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Às vezes as pessoas não têm noção
o quanto um pastor trabalha, não é? Muitos irmãos têm a ideia de que o trabalho do pastor parece se resumir somente ao momento de culto. Quando ele vem para cá, ele dirige o culto ou ele prega. Parece ser só isso, mas não é isso, tá bom? Para que a gente esteja aqui, nós precisamos trabalhar muito antes. Nós precisamos estudar muito, nós precisamos ler muito, nós precisamos meditar muito, nós precisamos orar muito para poder trazer a verdade de Deus e alimentar o coração das ovelhas. Não somente isso. Atualmente, nós já vamos com cerca de 36 gabinetes. Problemas que a gente tem que ouvir, orar e aconselhar. E não são problemas simples, porque problemas simples ninguém procura o pastor para fazer. É coisa difícil, tá bom? É coisa pesada, é coisa grave. E a gente tem que ter de Deus orientação divina, tem que buscar de Deus conselho e sabedoria para poder orientar vidas que estão desesperadas pelas situações que estão enfrentando. Mas muitos não sabem destas coisas, nem têm conhecimento disso. Mas aqui está uma orientação para que os irmãos tenham, tá bom, em autoestima e consideração aqueles que vos presidem. Pelo menos os verdadeiros homens de Deus, os que são chamados para serem pastores de verdade, eles fazem um trabalho que não é fácil, tá bom? Não é fácil. Você não imagina o que é você ter 2 gabinetes com 2 problemas graves para ouvir e aconselhar, e depois você voltar para casa e a sua cabeça ficar fervendo, pensando o tempo todo, orando, imaginando como é que pode ajudar para solucionar essas causas, sem ninguém saber. Só você e Deus. Para a gente estarmos assim, preocupados com certas coisinhas que os irmãos discutem sobre a cor da roupa, vermelha, azul e etc. Olha, irmãos, é porque Deus não deixa, né? Mas a vontade que tinha de dizer, Senhor, leva logo. Tira, porque é inadmissível um negócio desse. Gente com problemas tão graves e o pessoal discutindo por cor de roupa. Você está entendendo? Criando contenda por coisinha pequena. Isso é coisa de criança de pré-escola ou coisa parecida. Isso não é mais para existir em nosso meio, não, que a gente é tudo adulto. Tudo crente no Senhor. Então a gente precisa saber como proceder também na casa de Deus. E Paulo está dizendo isso aqui. Tenha em alta consideração aquele que vos presidem, porque eles velam por vossa alma, como diz o autor de Hebreus. Eles oram muito, eles estudam muito, eles meditam muito para trazer a verdade de Deus para edificar o seu coração. Não é coisa simples, não. É bem árduo. Depois também ele exorta a questão do relacionamento entre os irmãos, verso 14. Também exortamos vocês para que vocês possam admoestar os insubmissos. Você convive com outro irmão, bem próximo de você, e você está vendo que esse irmão está em submissão. Exorte a ele. Tenha coragem de falar com ele e dizer, ande direito, como um crente deve andar. Ô irmão, se você não está sabendo andar direito, eu quero lhe ensinar como é que deve andar direito, mas exorte a ele. É o pastoreio mútuo, tá? É a instrução mútua que ele está dizendo aqui. Admoeste o insubmisso. Sabe aquele irmão que mora perto de você e que você vem para a igreja e ele fica lá e ele não quer vir? Vá lá nele e diga a ele, irmão, tu tem que ir para a igreja também. Vamos, mas eu? Está entendendo como é que é? Não ficar esperando que o pastor vá se lembrar quem é, pastor lá atrás de fulano. Você mora vizinho a ele, chegue lá. Você conversa e convive com ele todos os dias. Chama ele. É isso que o texto está dizendo. Admoeste os insubmissos.
Também console os desanimados, porque também tem gente triste em nosso meio, próximo de você. Chegue junto, ore com ele, ajude ele, ouça a tristeza dele, console ele, ajude-o a levantar-se, tá? É isso que ele está dizendo. Ele também diz: ampare o fraco, aquele que está já sem força, dê um supapo dele para ele ir para frente e ficar de pé. Segure eles, ande com ele, visite ele, leia a palavra com ele, ore com ele, porque um só para segurar muitos é difícil, irmãos, isso. Mas aí vem a instrução da palavra do Senhor, como nós devemos viver e agradar a Deus na congregação dos santos. É assim que o texto diz. Diz também que nós devemos ser pacientes, longando bem isso, tá bom? Ser paciente com todo mundo. Porque nem todo mundo tem a mesma medida de fé, nem todo mundo tem o mesmo contato e nível de conhecimento bíblico e de leitura bíblica, então a gente deve ser paciente, até que todos cheguemos à unidade da fé, com todo mundo, tá bom? E evite que alguém retribua a outra pessoa mal por mal, mas pelo contrário, devemos seguir sempre o bem entre nós e para com todos. Entre nós principalmente, e para com todos, sempre seguir o bem. Então, quando você estiver inquieto com alguma coisa, você pode até chegar para o irmão e conversar com ele, ou exortar a ele, ou tentar entender a situação, mas não vá com aquele ímpeto de executar a justiça logo de imediato. Vá com o coração disposto para o bem, não para o mal. Pode até que seja você que tenha sofrido o dano, mas mesmo assim, vá com o coração para o bem. Não retribua o mal com o mal. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque fazendo assim, irmãos, o inimigo, ele não vai ganhar terreno em nosso meio. Fazendo assim, ele não vai encontrar uma brecha para desunir o povo de Deus. Fazendo assim, a gente vai pisar nele. E esse é o desejo de Deus para nós. Além disso, nós também devemos nos alegrar sempre, orar continuamente, em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Isso tem a ver com esse momento de adoração conosco, todos nós juntos, louvando e adorando ao Senhor, agradecendo a Deus por suas bênçãos sobre nossa vida. Nós também devemos não apagar o espírito, não desprezar as profecias, tá? Nós precisamos entender que isso é necessário no meio da igreja. Então nós não podemos apagar o fogo do Espírito. Deixe o Espírito falar conosco, deixe ele revelar coisa. E se ele chegou assim no seu ouvido, Paulo, e ele revelou para você dizer alguma coisa a mim, ou ao presbítero Alessandro, ou a qualquer irmão aqui, deixe o Espírito falar. Não engula fogo não. Está entendendo como é que é? Porque faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. É bíblico isso entre nosso meio, de que ele traga revelações para a edificação da igreja, de alertar a igreja sobre alguma coisa. Então, nós não devemos apagar o Espírito, nem desprezar as profecias. Aquilo que Deus revela, nós precisamos estar atentos, tá? Nós não podemos anular estas coisas. E nós devemos julgar tudo e reter o que é bom, abstendo-se de toda forma de mal. É isso que nós devemos viver para agradar a Deus na congregação. Resumindo, Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses e também para nós hoje, como nós vivemos e agradamos a Deus na nossa vida. Aí tem a ver conosco, moralidade, santificação pessoal, amor pelo próximo, ser diligente para viver tranquilamente, cuidar do que é nosso, trabalhar, tá bom? E se portar de modo digno com aqueles que estão lá fora, para dar bom testemunho para eles. É a nossa vida cotidiana. E como nós vivemos na congregação. Tenham autoestima, os que vos presidem. Exortem os irmãos
aqueles que são insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos, evitem retribuir mal por mal, mas sempre com o bem. Não, alegre-se sempre, ore sempre, em tudo dê graça, não despreze as profecias, não apague o espírito e julguem todas as coisas, retendo o que é bom. É isso que nós devemos fazer. Vivendo assim, nós estaremos agradando a Deus. Amém? E Deus será conosco também. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, amém? Vamos ficar de pé. Eu só quero avisar, tá bom? Que sexta-feira, 6 da manhã, tem consagração. Nesse final de semana, sexta e sábado, teremos convenção nacional em João Pessoa. Então, eu, Ana Paula, o presbítero Alessandro e o presbítero Evandro vamos estar viajando, mas no domingo nós estaremos de volta, tá bom? Orem por nós também, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Para a glória de Deus. Aí domingo vai ter escola bíblica às 9 horas e à noite culto de louvor e adoração às 18 horas, normalmente, para o louvor da glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós louvamos, Senhor, o Teu santo nome por esta noite, pela instrução do Senhor aos nossos corações, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa gravar isso em nossa mente, em nosso coração, e que possamos, ó Deus, cumprir cabalmente aquilo que o Senhor tem instruído para nós, Senhor. Senhor, também te peço que o Senhor nos leve, Senhor, em paz e segurança aos nossos lares, nos dê uma noite de sono reparador, abençoa o restante da semana dos meus irmãos, e que o Senhor, ó Deus, possa trazê-los novamente às nossas reuniões para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém.